Boa tarde, professor Alexandre Pereira. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Seja bem-vindo ao nosso programa e é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. Sabemos que o parapsiquismo é uma condição natural, fisiológica e que faz parte do ser humano, e que o medo é um dos fatores mais comuns que impede o entendimento, o desenvolvimento do parapsiquismo, retardando a evolução da pessoa. Quais as principais razões que levam a pessoa a ter medo do parapsiquismo e a bloquear os seus sentidos paranormais? Olha, existem muitos fatores, mas um deles é justamente o que nós chamamos de assédio extrafísico. Então, é aquela personalidade que já foi muito, às vezes, empática conosco, pode ter sido um ex-parente ou alguém que foi um desafeto do passado, e essa pessoa, às vezes, ela interfere nessa vida hoje, né? Então, assim, o medo, ele é colocado aqui como ele é um mecanismo de defesa, né? A gente quer se preservar, ter segurança. Só que muitas vezes é justamente em função de sofrer pressões, ataques, que a pessoa ela acaba se fechando, se reprimindo para o parapsiquismo. Porque, veja, o parapsiquismo, ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. Só que dentro da manifestação parapsíquica podem acontecer eventos incríveis no sentido de serem eventos marcantes, eventos que vão vão marcar a pessoa para a vida toda, como podem acontecer também situações um tanto quanto desconfortáveis, como na vida humana, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba vendo ou se deparando com personalidades do passado, e isso acaba afetando a própria manifestação dela. Então, o próprio professor Valdo coloca que provavelmente a causa e o efeito do medo vem em decorrência dessa condição extrafísica de assédio, né? Então, uma das origens que mais fazem as pessoas se bloquearem e terem medo de interagir com outras dimensões, né? Então, hoje o nosso programa os assuntos vai ser em torno de todo esse medo, né, que as pessoas têm. E o medo, ele assim, como que ele pode atrapalhar o parapsiquismo da pessoa? Eu sei que um dos maiores erros humanos, já li, é esse medo do seu parapsiquismo. Sim. Olha, um dos maiores problemas que o medo pode ocasionar é justamente o travão evolutivo. Porque, veja, quando uma pessoa ela quer evoluir, ela quer amadurecer, o medo faz com que ela simplesmente tenha mais barreiras, com que ela seja mais fechada. Então, a condição de ser travada significa que, perante a evolução, ela vai ter mais dificuldades. Então, ela não vai conseguir deslanchar, ela não vai conseguir colocar aí todas as suas potencialidades à prova, né? Então, existe inclusive um termo que diz o seguinte, que medo é derrota prévia. Então, quando uma personalidade ela abre mão do parapsiquismo ou ela não quer desenvolver em função do medo, ela está naturalmente se bloqueando na sua vida, no seu desenvolvimento. Então, ela nunca vai poder alcançar o topo ou o máximo das suas potencialidades aqui. Então, essa vida, por mais que ela seja trabalhada, sempre vai haver um desperdício. Que a tendência é que depois da morte essa pessoa possa rever e dizer analisar de forma triste, né? Que ela perdeu uma oportunidade simplesmente porque passou a vida tendo medo, né? E lembrando que o medo, ele pode ser algo, em relação ao parapsiquismo ou não, totalmente imaginário, como ele pode ser real. E boa parte dos medos em relação ao parapsiquismo, eles são frutos da imaginação da pessoa. Inclusive, quanto mais intelectualizada ela é, mais medos ela cria, porque ela pensa, não, mas e se eu ver tal coisa? E se eu for para aquilo? Então ela começa a elaborar tanto se... Racionaliza tudo. Racionaliza tudo, é tanto se, e se isso, e se aquilo, e se outro. Chega uma hora que quando é o momento dela experimentar, o momento que ela de ampliar suas parapercepções, ela está tão ansiosa por tanto cis que ela acaba não deixando fluir, né? Então, o medo, ele é um bloqueador, é um freio de mão evolutivo
que atua aí de modo a piorar a nossa vida humana, né? Uhum. Tem muitos filmes, que falam, que são muito didáticos, falam sobre parapsiquismo, mas é interpretado de uma maneira errônea. Por exemplo, o filme Sexto Sentido, Um Espírito Atrás de Mim, Os Outros, né? São filmes que trazem uma realidade, né? Só que, porque hoje em dia ainda tem esse aspecto fantasmagórico. Esses filmes são classificados como filmes de terror, e não é, né? Como que é essa realidade? No fundo, o cinema ele tem que tratar sempre do lado emocional, né? Então, o filme, por mais que ele tenha contextos que são bem realistas, São. eles nunca acabam enfatizando o ponto mais positivo, porque é justamente a emoção que prende a audiência. Eles dão mais medo do que um estudo, né? Exatamente. O parapsiquismo sempre é tratado, às vezes, como um Isso. problema É. ou de natureza, às vezes, perversa. Fantasmagórica, né? De Exatamente, de assombrar ou de assombrar. assustar, quando na verdade deveria ser o oposto, né? O parapsiquismo deveria ser visto como uma ferramenta capaz, sim, de harmonizar ambientes, de equilibrar pessoas, de qualificar o seu trabalho e de ter como um aliado na sua vida. Mas, infelizmente, o cinema só retrata um lado, que é o lado, vamos dizer assim, o mais obscuro, né? O mais sombrio daquilo que persegue, daquilo que dificulta. Mas, na verdade, existem também filmes que, apesar de todo o realismo, também são muito bons, né? Que conseguem elucidar bem esse processo. O próprio filme, por exemplo, Amor Além da Vida, né? Amor Além da Vida. Mostra uma situação tão complexa de suicídio, mas, ao mesmo tempo, ele mostra o outro lado do positivo, Da né? assistência. Da assistência. Então, assim, todo filme ele deve ser tratado com muita autocrítica. Porque se a gente for olhar o filme apenas pelo viés emocional, a gente sempre vai ter o parapsiquismo como uma referência negativa. Negativa, né? Medo. Medo, exatamente. Então, há o senso crítico que diz, o que eu posso extrair de positivo aqui? Ou isso é real, isso pode ser aproveitado, porque pela indústria a gente vai estar sempre caindo no processo do nivelamento por baixo, né? Isso para nós não é algo muito produtivo, né? Tem outra questão também, que acho que a padronização imposta pela sociedade faz a pessoa se acomodar, né? Pois a maioria das pessoas espera respostas prontas, né? Para seus problemas ou alguém para resolvê-los em seu lugar. Essa passividade diante dos padrões estabelecidos são facilitadores para uma lavagem cerebral? Fragilizando a pessoa e a impedindo de pensar, de se pesquisar. Sim, é possível. Isso tem muita relação, sim. Um dos maiores dificultadores para o desenvolvimento dos fenômenos parapsíquicos é a lavagem cerebral. Se a gente for pensar, por exemplo, o fenômeno parapsíquico mais sério, segundo a Conscienciologia, é a experiência fora do corpo, né? A projeção consciente. É a mais... Então, o ato de você sair lucidamente do seu corpo, né, geralmente durante a noite, durante o período do sono. Os maiores dificultadores para a projeção são, em primeiro lugar, o medo e, em segundo lugar, a lavagem cerebral. Então, se a pessoa ela tem um condicionamento de que algo é negativo, de algo faz mal, de que algo é ruim, é difícil você reverter essa ideia e dizer para ela que aquilo é positivo. Então, a informação, quando ela é truncada, ou melhor dizendo, quando a informação não é assertiva, correta, ela tende a levar aquela pessoa que quer desenvolver o parapsiquismo numa saia justa, porque se ela for ouvir o que todo mundo diz, né, ela sempre vai ter um receio. Então, popularmente, sempre tem aquela história, né, de que se você ouvir alguém chamando o seu nome, você não pode responder, senão é a morte, né? Sim, já ouvi essa história. Eu ouvi isso desde pequeno. Então, se você está no seu quarto... Passar debaixo de uma escada, vai acontecer uma coisa... Sim, né? Exatamente. Se alguém puxar o seu pé, você está perto da morte. Tem várias coisas assim. Então, são essas sutilezas sociais que tratam a pessoa mais sensitiva como se ela estivesse sempre em risco, né? Então, se ela ouvir demais, ela vai perder por aquilo.
Se ela sentir demais, ela pode também perder a própria vida ou ter algo negativo que possa prejudicá-la. Então, é sempre algo assim que vai dificultar. Então, para a pessoa que quer entender mais sobre o parapsiquismo, em primeiro lugar é importante ela estudar, ela entender todo o viés que tem naquele tema. Não ouvir apenas a pessoa, o dito popular, mas também estudar quem são as pessoas técnicas que falam sobre esse assunto. O que que elas dizem? É perigoso? Não é? Tem efeitos colaterais? Porque se a gente for se basear só no processo social mesmo, né, tadinho do sensitivo, ele vai, né, ele vai só cada vez se reprimir cada vez mais, né? Uhum. E aí, então, voltamos no assunto que a gente aborda em quase todos os programas. A autopesquisa, anotar todas essas experiências que a pessoa tem quando começa a entender o seu funcionamento, é muito importante, né? Sim, extremamente importante, porque o parapsiquismo, para o ouvinte que está pensando aí, né, que quer ter uma sensibilidade um pouco maior, uma das técnicas para esse aprimoramento é a anotação. Então, se você não anota, você vai acabar perdendo os detalhes, você acaba perdendo as nuances que são fundamentais para uma pessoa se compreender em primeiro lugar, né? Porque uma técnica que pode dar super certo para você, para mim, às vezes, não tem a mesma eficiência, né? Por isso, a própria experiência, né? Exatamente. Então, você anotar e dizer, ó, isso aqui deu muito certo, isso aqui deu muito... Isso aqui não foi positivo. Mas isso vai dando para você, com o passar do tempo, um know-how sobre o que é mais prioritário, vamos colocar assim. Uhum, isso. E, inclusive, a própria anotação, ela é um posicionamento íntimo. Porque quando você anota algo, você está se posicionando, inclusive, para si mesmo, que aquilo é importante. Então, se tem um procedimento, uma técnica que foi muito útil, você anotou aquilo e disse, olha, isso aqui é importante para mim. Lá na frente, você não vai poder dizer, poxa, eu não sabia que aquilo era importante. Não, você sabia, você anotou, você refletiu, você mesmo concluiu que aquilo é importante. Então, o parapsiquismo, ele tem detalhes, ele diz o seguinte, que em parapsiquismo, os detalhes são imensos, né? Então, às vezes, um hábito antes de deitar ou um hábito antes de alguma prática pode otimizar, como pode atrapalhar aquilo dali. Uhum. Então, a anotação, ela vai dizer, ela vai te dando o caminho na vivência, segundo os fatos, né? Não segundo o que A, B ou C disseram sobre o assunto. Uhum. Então, assim, quanto mais uma pessoa que quer desenvolver o parapsiquismo fizer a autopesquisa, melhores e mais rápidos tendem a ser os seus resultados. Porque, veja, parapsiquismo não é sinal de maturidade. E aí que as pessoas confundem muito, né? Não, se uma pessoa lá, o fulano, ele vê tudo, enxerga tudo, vê tudo, isso não quer dizer que ele é ético. O parapsiquismo é uma habilidade como qualquer outra. Se uma pessoa desenvolver, ela pode desenvolver independentemente das crenças, do gênero, independentemente do nível de caráter que ela tem. Uhum. Então, se é uma habilidade e a pessoa, em conjunto, trabalha a autopesquisa, quer dizer, ela tende a errar menos. Então, ela tende a se desenvolver mais e fazer menos besteiras, né? Nós, na condição humana, a gente acaba, infelizmente, errando, mas é parte do progresso. Agora, a autopesquisa, ela vai lapidando e vai consolidando esse desenvolvimento progressivo, né? Uhum. O medo do parapsiquismo pode ter relações com vidas passadas? Estão conosco participando do nosso programa através do Facebook, o Guilherme Wojtkowski, aqui da Rádio RCI, a Mara Vargas e a Cida Nicolau. E a Mara Vargas faz uma pergunta, tá, professor Alexandre? Esse medo do parapsiquismo pode ser gerado pelas pessoas próximas, tipo pai e mãe? Eles geraram na criança o medo do parapsiquismo. Isso é possível? Sim, totalmente possível. Então, inclusive, há muitos pais que, ao verem o seu filho ou sua filha se manifestando
parapsiquicamente que já dizem que vão levar para um médico, para tomar alguma coisa, ou para ser internado. Então, o pai ou a mãe, ele acaba sendo um dificultador, ou pelo contrário, ele pode facilitar tudo. A maioria dos pais não tem essa visão de que o filho pode ser melhorado com o parapsiquismo. Então, toda manifestação é vista como sendo um problema, como sendo algo doente. Então, os pais, eles têm um papel aí fundamental, e se tiverem a lucidez e o esclarecimento de auxiliar o seu filho a tentar lidar de forma mais saudável possível com o que ele já apresenta, né? Porque, em geral, as crianças, isso varia em média até os 7, 8 anos de idade, eles têm uma sensibilidade, um parapsiquismo mais aguçado, né? Inclusive, há crianças que relatam vidas passadas, Sim. ou que relatam ter encontrado com parentes, né, ter conversado com parentes que já não, né, já faleceram, já dessomaram, como a gente chama. Então, tem que ter muita cabeça, porque eu já vi, inclusive, amigos meus que os pais levaram para tratar, para tomar remédio até tarja preta, para ver se parava de ver e ouvir. Então, é uma condição muito, né, triste, mas que, inclusive, chamado trancamento do parapsiquismo, né? Às vezes é levado até em certas linhas que fazem esse trancamento para a criança não ver e não sentir mais nada. Ou seja, é como se fosse uma mutilação energética, uma mutilação parapsíquica, né? Uma condição muito, muito terrível nesse caso. Os próprios os pais, né, não têm um conhecimento do que está acontecendo, o medo é muito grande de tudo, né? Sim. Que não É sabe o que está Exatamente. A acontecendo. grande problema é a ignorância. É a ignorância. Inclusive no meio parapsíquico. Porque quanto mais uma pessoa tem informação, menos ela vai sofrer com certas coisas que são da própria natureza dela, né? Então, e o parapsiquismo é da natureza humana. Eu sempre digo o seguinte: você não tem medo, você tem medo da sua própria mão? Você tem medo da sua mão? Não. E se a sua mão der um tapa na sua cara? Eu falei, não, eu controlo a minha mão, né? Parapsiquismo é a mesma coisa. Você não, a princípio, você não precisa ter medo do seu parapsiquismo. Ele é fruto, ele é uma parte da sua essência, do que você é. Então, ter medo do parapsiquismo parece paradoxal, mas é como ter medo de uma parte de si mesmo, né? É como ter medo de algo, e não precisa de nada disso. Então, inclusive o papel da CIP é nesse sentido também, de desenvolver e divulgar o parapsiquismo para que as pessoas tenham menos essas ideias equivocadas e utilizem como sendo uma ferramenta evolutiva, né? Inclusive, na CIP tem um curso, né, sobre essa precocidade parapsíquica, Sim. né, da criança. Então, é uma questão que o medo, o futuro da pessoa está, vamos dizer assim, em jogo, né? Porque vai crescer com medo, Exatamente. sem saber o que, né? Aí já começa a lavagem cerebral dentro de Cerebral, casa, a né? cultura, aí já entra vários fatores, né? Sim. Que interferem no medo, né? Da pessoa ter medo. Exatamente. Então, eu deixei uma pergunta no ar, né? Então, para você responder, o medo do parapsiquismo, ele pode ter relação com vidas passadas? Sim, tem total relação com vida passada. Inclusive, muitas fobias, a gente não sabe nem dizer quantos, são um número hoje incalculável de medos que existem aí, socialmente falando, mas muitos deles realmente têm origens no próprio passado do indivíduo. Isso é o chamado trauma parapsíquico. Então, em muitas ocasiões, a pessoa ela teve algo que foi muito ruim, o que foi muito traumático mesmo, feriu muito a intimidade dela, o ego dela. E numa próxima vida, isso não necessariamente desaparece. O ideal é, claro, você começar uma vida como se fosse uma folha em branco, né? Você esquecer de tudo para ter uma nova oportunidade. Isso seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas até inconscientemente a pessoa ela acaba recordando ou tendo sensações do que foi no passado. Então, se a pessoa, por exemplo, ela morreu afogada, ou foi um evento muito traumático, esse afogamento, foi um modo como aconteceu, e a pessoa hoje não suporta ver água, né? Então, isso tem uma relação direta. Ou mesmo coisas sutis, no sentido de que ela foi, por exemplo, invadida por ingleses e morta por ingleses, enfim, pode ter sido estuprada, enfim, aconteceu algo muito grave. Numa próxima vida ela escuta o inglês, ela tem horror daquele idioma, né? Então ela fala,
não quer ouvir inglês, ela não quer saber de inglês. E ela nem entende a raiz desse medo, desse antagonismo que ela tem com aquela situação. Então, o passado, por mais que ele esteja lá passado, enterrado, mas ele ainda pode interferir no presente atual, né, atualmente. Então, o parapsiquismo, se a pessoa também, por exemplo, já foi caçada, né, por ser parapsíquico, por ver, por Teve a sentir, época das bruxas, a né? caça às Caça às bruxas e tudo bruxas, é. mais. E não, Idade além Média, dessa época, teve é, muitas. muitas, Sempre os chamados magos, bruxos, feiticeiros foram perseguidos em algum perseguidos. momento. Uhum. Imagina uma pessoa que foi perseguida por isso, ou foi esquartejada. Vamos pegar algo bem traumático para o Até, ouvinte entender. até porque o parapsiquismo ele é tão natural que ele aflora, tem pessoas que já têm isso aflorando em todas as suas atitudes. Não tem nem como controlar, então eram perseguidos nessa época, Sim, né? e se foram mortos de forma muito agressiva, às vezes aquilo marca. Então, quando a pessoa, o indivíduo hoje, ele começa a ver, a sentir, é como se no passado ele pensasse, fala, opa, eu vou para a fogueira, opa, eu vou ser Ou decapitado de novo. ficou aquele trauma, Ficou aquele né? trauma associado a parapsiquismo, a uma morte violenta. Isso, é. Então, olha só o abacaxi que a pessoa tem, que ela tem um dilema, que hoje ela não vai ser morta desse jeito. Pode ter outras retaliações, mas mesmo assim ela vai ter que bancar como lidar com isso. Ela vai simplesmente fazer de conta que nada acontece com ela, ou ela vai ter que encarar essa nova realidade? Então, o passado ele tem que ser visto como algo que é importante, que foi, mas se tem algo que perturba a pessoa, é justamente onde ela deve investir. Se tem uma coisa que eu tenho visto muito nos últimos anos é o seguinte, tudo aquilo que eu tive certa aversão, até certo ponto era algo positivo para mim. Então eu vejo que outras pessoas também são assim. Então se a pessoa fala, não, eu detesto mexer com energia. Ó, então você tem que mexer com energia, porque isso vai ser positivo para você. Né? Não tem, mas seria interessante, né? Então, você não gosta de ter experiência fora do corpo? Olha, por que você não quer ter experiência fora do corpo? Vai ter suas experiências. Então, precisa ficar bem atento ao que você tem de medo, os seus antagonismos, porque isso não só revela o seu passado, como pode ser um caminho transformador para o seu presente, né? Então é importantíssimo, né? Nós somos consciências multimilenares. Exatamente. Não é isso? Então é importante você estar aqui até para resolver essas questões do passado, né? Exatamente. E por mais que assim, existe uma condição humana que é a chamada zona de conforto, Isso. né? Todo mundo quer ter uma zona de segurança, onde você se sinta bem, viva bem, seja bem sucedido dentro daquilo que você almeja. Não tem nada de errado em relação a isso. Mas quando a gente começa a aprofundar a evolução, você vê que você tem que encarar aquilo que te tem algum nó, que dá alguma aversão. Porque se você não olhar para isso, de alguma forma isso vai te consumir em algum momento. Uhum. Então, se você não vai evoluir olhando para aquilo no momento que você quer, você pode saber que aquilo vai bater na sua porta em momento inesperado. Então, tem alguma dificuldade? Não fuja disso. Em frente. E aí que tem um ponto que a maioria das pessoas não entendem, que a zona de conforto ela vai sendo ampliada. Isso é muito bom. Então, antes, o que era um problema, você superou, você conseguiu dominar. Sua zona de conforto ampliou. Vão vir outras dificuldades. Então, uma pessoa que ela é muito madura, que ela é muito evoluída, a zona de conforto dela é enorme, porque ela domina muita coisa, porque ela superou muita coisa. Então, a zona de conforto não é sinônimo de problema, é sinônimo de que é aonde você conseguiu se desenvolver, só que você tem que ampliar ela. Novas dificuldades, novos problemas, superação e ampliação da zona de conforto. E é assim uma cadeia sucessiva. Agora, começou a vir um parapsiquismo, começou a vir um assédio, começou a vir a pressão, você desiste? Joga a toalha? Uhum. Aí, o que quer dizer? Isso vai piorar, vai aumentando cada Você vez não mais. sai, não evolui, você fica Você está estagnado. estagnado, exatamente. Uhum. E aí você, depois da morte, a pessoa espreme a vida dela, não sai quase nada. Ela fala, nossa, o que eu fiz de positivo? Então, ela mesma se sente em débito, por quê? Mas no momento que ela tinha que encarar, ela acabou fugindo. Uhum. Podemos dizer, então, que assim, você conheceu o seu parapsiquismo, como você atua no dia a dia, também melhora a sua qualidade de vida? Totalmente. Né? Inclusive, algumas pessoas pensam assim, se eu não ver, não interagir, ou não saber
o que acontece em outras dimensões, eu vou viver melhor. Melhor, Não, é é o o contrário. contrário. Quanto mais você puder antecipar conflitos, problemas, ou mesmo acessar soluções para aquilo, melhor para você, melhor para todo mundo. Então não é a questão de você não ver, não interagir. É de você fazer tudo isso, mas aprender a fazer de uma forma que seja mais centrada, que seja mais organizada. Porque tem muita gente também que parapsíquica, mas é totalmente destrambelhada, né? Totalmente Não sabe problemática, utilizar, não né? sabe utilizar. Parapsiquismo é ruim? Não. A questão é da pessoa saber utilizar aquilo. É como você falou, não é bom nem ruim. Você tem que saber a finalidade né, para que serve, como você pode tirar proveito, né, viver Sim, melhor. exatamente. E o parapsíquico, se ele viver, tem um tema muito interessante na Conscienciologia chamado desassombro cosmoético. Então, veja, medo, algum nível todo mundo tem, né? Uhum. Se algum ouvinte está ouvindo dizendo assim, não tenho medo de nada, olha, Vamos pensar. vamos abrir pensa bem, porque algum medo você tem, e é da natureza humana, tá tudo certo. Agora, o que é o desassombro cosmoético? É você poder encarar toda e qualquer forma, toda e qualquer manifestação parapsíquica de forma desassombrada. Então você não vai se melindrar no primeiro problema, né? Não vai se melindrar em qualquer situação. Então a pessoa está tendo uma clarividência e ela viu uma pessoa que não é tão bonitinha, agradável, ela já se fecha, fica com medo? Não, calma lá. Então o que é o desassombro? Inclusive, eu vi um professor uma vez comentando algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, eu vi uma consciência extrafísica, né? Alguém que já faleceu, alguém que já morreu, ela estava muito deformada, né? Aí alguém perguntou assim, você teve medo? Ele falou assim, olha, eu já vi muito piores, né? Quer dizer, não tá nem aí para aquilo. Não E, sabe, não entende o que está acontecendo, né? então A assim, profundidade. se você consegue ver algo que já que os outros não conseguem, e que isso é o desassombro. Você vê algo que está ruim, só que aquilo você já virou experiente com aquilo. Então você não vai ficar chorando, ou ficar com medo, ou querer se esconder. Sabe? Você vai se acostumando a cada vez mais a ponto de não se ver como uma vítima ou alguém indefeso em relação àquele fenômeno ali. E a maioria das pessoas, se pudessem ver e ouvir tudo que acontece aí, muita gente não dormiria, né? Isso a gente tem total certeza, né? Bem, vamos para mais um intervalo e vamos deixar mais uma pergunta para o professor responder depois dos nossos comerciais. A superação do medo do parapsiquismo, ele pode nos levar a uma pacificação íntima? Curtir o nosso programa, estão curtindo o nosso, no Facebook, o nosso programa? A Mara Vargas, a Irani Pereira de Oliveira, a Marta Regina de Brito, Ramud Elzein, Adriana Bechara, Maria Pereira de Abreu e Cristina Duarte von Fleber. A Mara faz mais uma pergunta, professor Alexandre. As superações, as crenças negativas atrapalham, as superstições, as crenças negativas atrapalham o parapsiquismo, o seu desenvolvimento? Como superar isso? Olha, atrapalha sim. Todo o processo de superstição, ele vem de uma falta de entendimento do que está acontecendo. Então, as pessoas, elas sempre colocam como sendo uma solução externa. Então, na própria Conscienciologia, a gente trata de dois temas, né? Que são o chamado Locke interno e o chamado Locke externo. Então, a superstição, ele o que é o Locke externo? É a pessoa acha que tudo que está fora da consciência dela é que tem a solução. Então, se ela está tendo uma energia, ela sente que ela está com a energia carregada, então ela vai ter um trevo de 4 folhas, ela vai colocar sal não sei aonde, ela vai usar um artifício externo para ela ficar melhor. Quando, na verdade, o processo correto, ou o que a gente vê que é o mais saudável, é o Locke interno. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade, é trabalhando com as suas energias, é aplicando técnicas, é algo que sempre está dentro da sua consciência. Então, é um mecanismo de dentro para fora. Então, a superstição, ela simplesmente diz o seguinte, o universo externo, ele comanda o meu universo íntimo, né? E que é, na verdade, uma parte um tanto quanto equivocada. Então, você não tem que... mas eu não posso fazer tal coisa hoje porque a lua não é
Não, A que lua está lua? cheia, Você, né? então não é a lua que manda em você, que É, manda nas suas energias, nas suas emoções, no seu intelecto? Não. É você que tem que dominar aquilo, você que tem que dar um jeito de que é o resolver. comando da própria vida, né? Exatamente. Então, o mundo ele pode estar de um jeito e mesmo assim a sua realidade íntima estar a outra. Uhum. Porque para nós, o que importa é esse local de poder, esse Loki é o interno, ele é dentro de nós. Então, tudo que foge para rituais, superstições, mandingas, isso daí tá, para nós, isso já é algo bem ultrapassado, né? Então tem a ver com a pergunta que ficou no ar, né? A superação do medo do parapsiquismo pode nos levar a uma pacificação íntima? Exatamente. Aí, né, na verdade, não só pode, como deve. O ideal é a pessoa chegar num ponto em que o parapsiquismo seja tranquilizante, seja algo muito positivo. Por exemplo, quem começa a ter mais sensibilidade, ela costuma ter eventualmente o que nós chamamos de banho de energia. E que se o ouvinte aí já viu, ou já sentiu, é como se pegassem uma lata ou alguma coisa e jogassem, fosse um banho, uma cascata de energia que cai em cima de você. E é uma sensação, para quem já teve, extremamente agradável, apaziguadora, é algo assim muito marcante. Ou mesmo acordar, né, após uma noite aí bem dormida, com bom ânimo, com bom humor, porque a maioria das pessoas, por não saber lidar com o parapsiquismo, justamente acordam mal, acordam irritadas, acordam de, sabe, de mal com a vida, querendo, como a gente, né, como se diz, né, chutando o cachorro, se puder, É. né? Então, assim, a pessoa ela já acorda mal, não. Quem tem mais habilidade, ou a gente que está, né, tá fazendo força para desenvolver o parapsiquismo, você vai acordar de bem bom de bem humor, com a sua durante o dia você vai estar mais estável até emocionalmente, né? Porque a tendência é a pessoa, e com o passar dos anos, ela ir se lapidando e se aprimorando. E não simplesmente, se a energia do lugar tá ruim, ela fica ruim. Se a outra pessoa chegou para ela sendo grossa, ela vai acabar o dia dela. Não, Podemos dizer aquele ditado, a pessoa dança conforme a música, né? exatamente. Então, você, com o desenvolvimento do parapsiquismo, a tendência é que você tenha uma qualidade de vida melhor por estar mais estruturado e ser menos suscetível à realidade que tá fora de você. Então, se a energia dali não está ruim, está ruim, ora, faça alguma coisa. Faça alguma técnica, se isole. Se for preciso, assista quem está ali, né? Faça assistência. Mas não simplesmente levar as patadas e burdoadas que a vida dá e simplesmente ficar por isso e achando que está tudo certo. Não. A qualidade de vida é justamente o que a gente busca, essa pacificação, desde que a pessoa, claro, tenha boa intenção, seja uma pessoa de fato bem intencionada, né, com a sua própria evolução e com a evolução dos demais. Então, pacificação não é só um desejo, como para nós é uma meta mesmo com o parapsiquismo, né? É, o medo o parapsiquismo, ele, quando a pessoa tem medo, ele pode ser assistencial? A pessoa pode ser assistencial com medo do parapsiquismo? Não, aí no máximo ela pode tentar ser autoassistencial, né, em relação a si mesma, mas os outros já fica mais complicado. Veja, o fato da pessoa estar com medo, ela estar defendida, ela tem um lado que ela tenta ter menos riscos, ela tenta se fechar para aquilo que ela não conhece. Por outro lado, toda forma de assistência também é anulada. Inclusive, a gente diz o seguinte, que quanto maior o medo, menor é a vontade da consciência. Eles são meio que antagônicos. Uhum. Então, como é que você vai fazer assistência sem vontade, com muito Com medo? medo, Não tem como. Mas, então, assim, se você quer ter mais autonomia, mais liderança em relação a si mesmo, o medo ele deve ser o chamado dessensibilizado, né? Então você tem que tirar essa carga emocional dele, sendo ele fantasioso ou não, e colocar mais o quê? Mais a vontade, mais o lado mental. Isso é fácil falar, mas é claro, na vida prática isso não é da noite para o dia, nem uma semana. Mas com o passar do tempo e do esforço é um possível, esforço, né? sim, né? Uhum. Exige muito esforço, né? Sim. Tudo na vida é Se uma questão de autoconhecer prática, né? é. E o hábito de você treinar, ou de você fazer, ele também chega, não é algo também de sete cabeças, não, dá para Uhum. chegar lá, né?
Existe alguma relação entre parapsiquismo e sanidade mental? Sim, muito. Assim, um dos maiores medos que as pessoas têm de desenvolver o parapsiquismo é justamente perder a sua sanidade. Hum, Então, veja bem, a pessoa ela pensa assim, mas e se eu começar a ver, né, as pessoas que já morreram, ou ver as energias, ou ver isso, ver aquilo, e se eu não conseguir parar de ver? E se eu não conseguir voltar, entre aspas, ao normal? Entende? Ou então, assim, se eu tiver uma uhum, experiência fora do corpo e não conseguir voltar para o meu corpo? Então, todos esses medos, né, eles facultam o quê? Nesse processo de perder a sua razão, de achar que vai ficar louco, de achar que vai, simplesmente, a vida dele vai ruir. Mas não é nada disso. O próprio filme que você citou um tempo atrás, O Sexto Sentido, esse mostra o sentido. garotinho, né, que não conseguia É, controlar. Então ele via gente morta, como ele falava, o tempo todo, né? E aquilo estava perturbando a vida dele, porque não tinha hora. Era no momento da escola, era no teatro, em é, qualquer lugar. é. Então, o parapsiquismo, é por isso que o nosso desenvolvimento, que a gente trata não só na Conscienciologia como na CIP, ele é feito gradualmente, de forma técnica. Então a pessoa não precisa ter medo de achar que do dia para a noite vai, sei lá, deu uma explosão na cabeça dela e simplesmente ela vai ver tudo, vai perceber tudo o tempo todo e aquilo nunca mais vai Porque acabar. tem aquele mito, né, que parapsiquismo é fenômeno, né? Vai acontecer uma coisa enorme que você não controla, né? Sim, Tem sim, esse tipo de fantasia, sim, sim. né? E tudo isso arremete para o quê? Para esse Para medo medo. de perder o controle da coisa. É. Claro que tudo é uma questão de bom senso. A pessoa que ela é muito controladora, ela vai ter dificuldade de ter parapsiquismo também. E a pessoa também que não, né, que é só emoção e também não é muito razão, ela pode até ter mais fenômeno, mas ela vai ter certas dificuldades. Então, assim, para você casar o equilíbrio pessoal, não tem jeito, a pessoa vai ter que experimentar, mas fazendo técnicas, aplicando, como eu disse, um processo ele é lento, ele é gradual. Ele não vai ser algo de repente explosivo que você vai perder a sua sanidade, vai ficar louco. Ninguém precisa ter medo de ficar louco. O Uhum. parapsiquismo, feito de forma técnica, ele tende a levar à pacificação e equilíbrio, como a gente falou. E não o fato da pessoa, de repente, ela tá surtando sem saber o que fazer, né? Uhum. Por isso que, inclusive, a gente pode perguntar para o ouvinte assim, se você visse e sentisse tudo o tempo todo, como seria? A maioria das pessoas, realisticamente falando, ficariam doidas. É. Porque, Não teria tempo nem para viver a vida dela, né? sim, não, até psicologicamente a É. pessoa não está Não preparada está para ver preparada, demais, é. ou ver o tempo É. todo. Imagina a conta da pessoa nunca apagar, fica 24 horas por dia acesa, lucidamente falando. Uhum. Ela vai deitar, tem as experiências e nunca, não apaga, não desliga. Então, isso é saudável? Em determinado nível evolutivo avançado mas para a pessoa que não está tem psicologicamente preparada, provavelmente ela enlouqueceria. Uhum. Mas isso são condições que não acontecem na vida prática, e a gente que lida com pessoas aí e alunos que vivem falando de parapsiquismo, não, a realidade não é essa. Pelo contrário, a gente vê até pessoas que são ditas como loucas e desequilibradas, que na verdade são ótimos parapsíquicos sensitivos que não sabem o que acontece com elas, Uhum. né? Então, às vezes aquela pessoa que vê, sente, ouve e o médico fala, não, você está doente. Existe a doença da pessoa que escuta vozes? Existe a doença. Mas existe aquela pessoa também que não é doente, que é uma clareaudiência, uma clarividência, são questões de energia. Então, é possível que, olha só que coisa, né? Que a pessoa que é tida como doente, na verdade, ela é tá um passinho à frente da maioria das pessoas. Pois é, né? Então, você vê, Interessante. são muitos É. pontos de parapsiquismo e sanidade, mas no frigir dos ovos é o seguinte, quem está nos ouvindo, não precisa ter medo, porque tudo é feito de forma, nada é tão assim repentino e um rompante que vá te desequilibrar. Na verdade, a tendência é justamente você ser uma pessoa até muito mais equilibrada do que quando você não tinha informação nem técnica nenhuma, né? É porque, na realidade, a pessoa tem, vamos dizer assim, é, no dia a dia, ela tem sutilezas que o parapsiquismo, né, que ela percebe. Sim, Então, não é só entender, né, é só aproveitar. sim, Tudo isso que é para o bem-estar, melhorar a qualidade de vida, o autoconhecimento, né? sim.
Qual o último medo que a consciência perde? Então, segundo o professor Valdo Vieira, esse último medo que a consciência perde é o medo do próprio ego, é o medo de si mesma. Então, olha que interessante. Antes de ter o medo das ocorrências, do que pode acontecer, o medo de si mesmo. O que você pode falhar? O medo de você não querer olhar para si mesmo. O medo de não ser aceito. De não ser aceito, de não ser autêntico. Uhum. Porque, inclusive, muitas pessoas não assumem o parapsiquismo que tem, inclusive por medo de rejeição, né? Uhum. Então, veja, ela está colocando Exatamente. os outros na frente do próprio ego, da própria consciência. Então, quando a pessoa perde esse medo de ser quem ela é, ou de assumir a sua condição, aí é um novo salto evolutivo que a pessoa tende a dar. Mas isso falando também parece algo muito superficial, mas não é. Quando a pessoa vivencia isso, é algo muito mais profundo, é algo muito mais íntimo, que vai levar a pessoa a ter, vamos dizer assim, novos patamares de convivência, de interação com os outros, né? E consigo mesmo. Por que a pessoa, você falou da autopesquisa hoje no programa, né? Por que as pessoas têm dificuldade com a autopesquisa? Porque as pessoas têm medo de se conhecer, né? Elas têm medo de admitir, inclusive, que ela tem de bom. Porque ela fala, não, eu não tenho isso aqui, porque isso traz responsabilidade para ela. Exatamente. Você falou uma coisa super importante. A responsabilidade que traz, né? Exatamente. E o parapsiquismo é a mesma coisa. Se você desenvolve, isso tem uma responsabilidade, né? Como dizia lá o Homem-Aranha, né? Então, o parapsiquismo ele é um poder, ele é uma responsabilidade. Então as pessoas não querem se observar nesse ponto, porque muitas vezes elas não querem mexer, elas não querem ter trabalho. Então aí que entra a ingenuidade do parapsíquico, ele quer fazer um trabalho de alto nível sem problema, sem incômodo, né? Então ele não quer ter trabalho. Então aí vai ter uma série de dificuldades, porque não é assim que a vida toca. Então você vai ter que mexer, você vai ter que ter responsabilidade, você vai ter que ter uma série de movimentos que você vai ter que se assumir, que você vai ter que bancar aquilo. Mesmo que as pessoas falem errado, ou falem mal, ou distorçam, façam intriga, ou fofoca, seja lá o que for, que está comum de acontecer, ou é possível de acontecer em qualquer pessoa, qualquer grupo, em qualquer localidade. Mas a pessoa vai ter que fazer o melhor que ela puder, agradando aos outros ou não, né? E então você perder o medo do seu próprio ego é, ao que tudo indica aí, o último medo que a pessoa tende a perder na evolução. Que, na verdade, a sociedade formata, né, a conduta da pessoa, o comportamento. Se bobear, até o que a pessoa pensa, né? Modo de agir, tudo. Sim. Sair dessa formatação não é fácil. Exatamente. Aí que entra o que a gente chama do Zeitgeist, né? Que é a verdade da época. Então, hoje, a gente pode achar que a gente está começando a falar de parapsiquismo de um nível até razoável. Talvez daqui 200 anos vão olhar para trás e falar, nossa, como eles tinham uma ideia ainda primária do parapsiquismo. Mesmo Entende? no século Mesmo no século XXI, eles achavam que estavam bem, mas na verdade tinha muita coisa que eles não entendiam ainda. Então, a gente nunca sabe. Mas até que ponto a gente vai lidar com a realidade atual, mas tentando sempre, vamos dizer assim, assumir e fazer um papel melhor que a gente puder, né? Bem, sabemos que somos consciências em evolução e que a nossa procedência é extrafísica. Esse intercâmbio intra e extrafísico faz parte do ser humano. E é através do conhecimento do nosso parapsiquismo que entendemos quem somos e que existe um sentido maior de viver. E a superação do medo do parapsiquismo é o primeiro passo para fazer essa reciclagem. Revendo nossos conceitos e posturas, a vida ganha um novo sentido e melhora as nossas relações pessoais. Professor Alexandre, nós já estamos encerrando o nosso programa. O senhor quer deixar algum recado, alguma mensagem para os nossos ouvintes? Olha, a mensagem que eu digo é o seguinte, vamos todos enfrentar aí os nossos medos, né? Todos nós estamos no mesmo barco e fazendo força para evoluir, então vamos encarar, vamos em frente e superar o que a gente puder aí para, no futuro, dizer que, né, a programação existencial valeu a pena. Valeu a pena. Bem, estamos encerrando o nosso programa de hoje, Parapsiquismo em Foco. Agradecemos a presença do professor Alexandre pelos esclarecimentos que compartilhou conosco sobre superando o medo do parapsiquismo. E deixo uma pergunta para reflexão para os ouvintes.
Você ainda tem algum medo que impede de perceber o seu parapsiquismo? Agradecemos a todos pela participação. Estarei com vocês na próxima quarta-feira, de 14 às 15 horas, conversando sobre parapsiquismo. E lembre-se, vamos substituir a crença no desconhecido pela experiência vivida. Ótimo dia para todos, repleto de boas energias.